Boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula é de artes, tá bom? Nossa última aula aí da semana. Para finalizarmos a semana, iniciarmos mais um final de semana, para descansarmos de mais uma semana, né? E retornarmos nossas energias, né? Retomarmos nossas energias para, mais uma vez, podermos continuar nossos estudos, né? Bom, pessoal, muito feliz de estar aqui com todos vocês, tá? E agora, nesse momento, que vocês canalizassem as suas energias para essa aula que é muito importante. A gente vai trabalhar o cubismo, tá bom? Um novo movimento artístico que vamos iniciar, um movimento artístico muito legal de se estudar, muito interessante. Vocês vão perceber as características dele, que envolvem traços da natureza, elementos da natureza, e também tem um certo mistério nas obras, tá? O que talvez torna o mais interessante, beleza? Então a gente vai realizar essa análise desse movimento artístico, que é o cubismo, tá bom? Ok, pessoal? Então, como eu estava dizendo para vocês, tive que pausar aqui rapidinho, perdão. Esse movimento artístico, o cubismo, tá? Ele é muito importante e tem várias características que vocês com certeza vão amar. Por ele trabalhar mais na pintura, na arte, então é algo que torna bem mais interessante a visualização e a contemplação das suas obras, tá bom? Antes da gente começar, deixa eu colocar o nosso cabeçalho aqui. Para a gente introduzir esse movimento artístico. Pronto, pessoal. Então, temos nosso cabeçalho aí. Vou compartilhar agora o artigo aqui com vocês, beleza? Pronto. Isso aqui é um artigo muito bom, toda a matéria. É um site muito legal. Recomendo sempre que vocês visualizem. Tem artigos muito legais falando sobre vários movimentos artísticos, várias questões sobre a arte, tá? E bem resumido, então de forma bem interessante, tá? Então vamos lá. O cubismo, ele foi uma vanguarda artística europeia, né? A maioria dos movimentos artísticos eles surgiram na Europa. Por coincidência, né, a Europa foi o centro, podemos dizer assim, de basicamente quase todos os movimentos artísticos, tá? Então a Europa ela tem o continente europeu, ele tem grande influência sobre a arte moderna e sobre os principais movimentos artísticos. Ele é marcado pelo uso de formas geométricas, tá? Surgido no início do século XX, na França, esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Então, o cubismo, pessoal, ele é caracterizado pelo uso de formas geométricas. Tá? A geometria por trás do cubismo é o que torna o tão interessante. Por quê? Como a gente vê aí, ele quis romper com aqueles modelos estéticos padronizados que valorizavam apenas a perfeição das formas. Então, muitos movimentos artísticos, eles tinham padrões, eles valorizavam características específicas. E o interessante da arte é justamente isso, é que sempre há uma mudança, sempre há podemos dizer, sempre há uma revolta
tá? Que, consequentemente, resulta em um outro movimento artístico. Por exemplo, o cubismo ele é consequência da revolta das pessoas com a valorização em excesso das formas perfeitas das outras obras. Como, por exemplo, a gente tem o impressionismo, a gente tem o impressionismo, a gente tem outros movimentos artísticos, a arte moderna, que valorizavam apenas os traços. Então, essa revolta gerou o cubismo, tá? Que valoriza as formas geométricas. Esse movimento ele pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano e industrial em suas obras. Ele abrangeu, sobretudo, as artes plásticas e influenciou a literatura. Ou seja, ele incorporou a arte urbana e industrial, tá bom? Ou seja, urbano, a rua, mas a indústria. Foi um dos primeiros movimentos artísticos que conseguiu realizar essa junção. Origem do cubismo. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les Demoiselles d'Avignon, As Damas de Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso. Então, o marco aí foi em 1907, com Pablo Picasso, com essa obra aí. Vejam que na obra ele utiliza formas geométricas totalmente aleatórias, não há perfeição nos traços. Os traços, os rostos, os braços, as pernas, os seios, tudo é distorcido. E é justamente a característica do cubismo, a distorção nas formas geométricas, o que causa tanto interesse nesse movimento. Então, deixa eu colocar logo essa anotação aqui para vocês passarem para o caderno de vocês. Então, a principal característica do cubismo era a valorização das formas geométricas variadas. Tá bom? Então, variava bastante, né, as formas geométricas. Então, era a principal característica do cubismo. Vamos continuar aqui. Pablo Picasso iniciou aqui, deu início ao cubismo. Bom, essa obra apresenta influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-impressionista francês Paul Cézanne. Ao lado de Picasso, o pintor e escultor francês Georges Braque também foi fundador do movimento cubista. Então, essa imagem, essa pintura e essa obra de Pablo Picasso deu basicamente origem ao movimento cubista. Tá bom? Pintor espanhol Pablo Picasso. As Damas de Avignon. Principais características do cubismo. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. A gente vai estudar isso aí com mais detalhes, tá? Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Tá? Essa técnica que renuncia à perspectiva, assim como ao claro escuro, causa uma sensação de pintura escultórica. Bom, no plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias.
Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo em que recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza. Sobre isso, Georges Braque afirmou: não se imita aquilo que se quer criar. Pronto, vamos agora dar uma breve explicação sobre isso daqui. Primeiro, um tratamento geométrico das formas da natureza. Então, eles utilizam formas da natureza geométricas para poder fazer as obras. Elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos, no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões, 3D. Então, ele forma como se fosse uma pintura em 3D, através do recorte de ângulos aí, como vocês podem perceber. Aí dá uma sensação de que a imagem está em 3D. Tá? Predominam as linhas retas, tá? Modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Então, as linhas retas predominam o cubismo, só que todas distorcidas. A gente vê que é como se fossem recortes de partes, né? As linhas são retas, porém, a maior parte são retas, porém, existe essa distorção nas formas geométricas das obras, tá bom? Das pinturas, como vocês podem ver aí. Existe uma distorção em cada uma das imagens, o que gera uma sensação de terceira dimensão, 3 dimensões. Essa técnica que renuncia à perspectiva, assim como ao claro e escuro, causa uma sensação de pintura escultórica, como se fosse uma escultura. Bom? No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como arte que privilegia o exercício mental, como maneira de expressão da estética. Ou seja, pessoal, na teoria, o cubismo ele tem como fundamento, como base, o exercício mental, tá bom? Para você poder expressar suas ideias, ou seja, você vai precisar utilizar um pouco do seu cérebro aí para conseguir expressar suas ideias. É um movimento que exige um pouco mais posso dizer assim, de foco, de concentração. Ele exige um pouco mais de concentração na hora de produzir aquelas obras. Bom, então, por isso ele é considerado um movimento artístico muito interessante de ser estudado, porque ele vai exigir aquilo de você, tá? Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo em que recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza. Ou seja, ele acredita que a gente não pode imitar a natureza, a gente pode se basear por ela, alguns atributos estéticos, tá? Mas a gente não pode imitar a natureza, tá bom? Ele para fundamentar a sua teoria, ele usa essa citação aqui, ó, não se imita aquilo que se quer criar, tá? Então, basicamente, ele acredita que a gente não consegue imitar totalmente a natureza, beleza? Bom, essas foram algumas das principais características do cubismo, tá, pessoal? Ainda vamos ver mais sobre essa obra, vamos ver artistas ainda, vamos analisar melhor as obras e fazer comparações utilizando todas as características que nós acabamos de ver. Tá bom, pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado de ver esse movimento artístico, tá? É muito legal, muito interessante e muito divertido de se estudar. Beleza? Então, na próxima aula a gente continua, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho sobre esse movimento artístico, beleza? Espero que vocês tenham gostado de estudar. E na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre ele e alguns artistas cubistas. Tá bom, pessoal? Vejo você na próxima aula.
Tá? Fiquem com Deus. Tá, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Um bom descanso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo lá no Colégio. Tá? Boas provas para vocês. Bom descanso, bom final de semana. E nos vemos na nossa próxima aula. Não esqueçam de passar isso aqui para o caderno de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.